Paz do Senhor para a igreja. Motivo de honra e alegria estarmos mais uma vez cultuamos ao Senhor no santo templo. Amém? Fui chamado para pregar, convidado pelo irmão Júlio, e eu vou trazer nessa noite que Deus preparou no meu coração para a igreja. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do número 1 ao 14. Eclesiastes, capítulo de número 3, do 1 ao 14. Quantos acharam, pode dizer amém? Leiamos a palavra do Senhor. Há tempo para tudo. Eu primeiro, os irmãos deu sucessivamente. A minha tradução é meio diferente, mas dá para acompanhar. Bem, leiamos. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de acabar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Lê de novo. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. tempo de chorar, tempo de rir, tempo de odiar e tempo de salvar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Integrais o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com eles Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. seria melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem a sua vida. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nada se deve precisar, nada se deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Amém. Deus tomar assim. Irmãos, o tema que foi passado fala sobre a gente conciliarmos o nosso tempo ministerial, nossa vida ministerial, com a nossa vida secular, né? No meu modo de pensar, eu penso assim: não existe a minha vida espiritual e a minha vida secular. Eu penso que nós temos que ser espiritual em tudo quanto fazemos, sendo na nossa igreja, sendo no nosso serviço, sendo na nossa casa. Temos que ser espiritual constantemente. Isso não vem ao caso assim: no meu trabalho eu tenho que ser espiritual. Tenho que ser espiritual, tenho que dar o exemplo de um bom cristão. E nesta noite eu quero trazer para os irmãos, não vou tomar muito tempo, é só essas meia hora, esses 30 minutinhos. Amém? 10 dicas para administrar o nosso tempo espiritual na presença do Senhor. E essas 10 dicas vai trazer para a gente como nós conciliarmos a nossa vida secular com a nossa vida ministerial, que para muitos é difícil, mas não é impossível. Amém? Nós somos, irmãos, vocacionados e chamados para a obra de Deus. Não é verdade? Deus nos chamou do ventre da nossa mãe, nos nomeou para nós sermos servos, para nós servirmos a Ele sobre todas as coisas. E Deus também nos separou para a nossa obra aqui terrena, que Deus separou alguns para pastores, doutores. Deus separou alguns para balconistas, para padeiros, para motoristas, para mecânicos, né? Para doutores, dentistas, oftalmologistas,
médicos, e aí vai, toda profissão que você pensar, Deus separou aqui na terra para nós fazermos, assim como a nossa obra ministerial e a nossa obra secular. Todos vão ser pastor? Não vão. Todos vão ser médico? Não vão, mas ele vai ter uma profissão, não vai? Vai ter uma profissão. Ele tem que glorificar o Senhor na profissão que ele está fazendo. Isso está escrito em Colossenses 3:23. Eu queria que os irmãos abrissem para a gente acompanhar o que fala a palavra do Senhor, como nós fazemos na nossa vida secular e na nossa vida ministerial, aquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos. Colossenses 3, capítulo de número 23. Isso, leiamos. Quem achou, pode ler. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso, a palavra do Senhor fala: e tudo quanto fizerdes, seja na casa de Deus, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, temos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, porque o Senhor designou isso para nós. Deus falou assim: o irmão Douglas não vai ser pastor não, o irmão Douglas vai ser um padeiro, vai trabalhar na padaria, vai cozer pão para servir as pessoas. Deus designou isso para mim, então eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Eu tenho que dar o melhor do que eu estou fazendo. E muitas vezes, irmãos, acontece nas nossas vidas que nós deixamos a desejar nessas coisas, tanto na obra de Deus como na nossa vida secular, não é verdade? Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós fazemos as coisas relaxadamente, assim como o nosso parecer: vou fazer até certo ponto porque eu não sou não tenho muito cargo, então vou fazer até aqui. Faz de qualquer maneira. No meu serviço eu não vou fazer isso porque eu não sou chefe, não sou encarregado. Isso é serviço do encarregado. Deus colocou nossas mãos para fazermos, então nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então, irmãos, devemos conciliar a nossa vida espiritual com a nossa vida secular, né? E eu quero deixar a primeira dica para os irmãos, que nós devemos, irmãos, cultivar a nossa espiritualidade. Como nós vamos cultivar a nossa espiritualidade? Alguém pode me falar? Como cultivar a nossa espiritualidade? Orando, lendo a Bíblia, o que mais? Jejuando, o que mais? Vigiando, o que mais? Cultuando ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido as pessoas da rua conversam com a gente, até mesmo no nosso colégio, na nossa faculdade, ainda mais quando abordam uma área assim que os evangélicos, o cristianismo, eles tentam colocar nas nossas cabeças algumas coisas que, se nós não estivermos alicerçados na palavra do Senhor, a gente engole aquilo e vamos levar aquilo para a vida toda. Se ele falar que foi Pedro que subiu na figueira para ver Jesus, você vai levar para a sua vida toda que foi Pedro que subiu. Se quem foi que subiu? Zaqueu, não é verdade? Então, se nós não estivermos cultivando a nossa espiritualidade na palavra do Senhor, qualquer coisa que uma pessoa colocar na nossa mente, no nosso estudo, no nosso trabalho, na nossa vida secular, vai entrar na nossa mente e contaminar-nos. Eu coloquei aqui assim, a única forma de se exercer uma espiritualidade cristã equilibrada é retornar aos parâmetros da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que você acha que é duvidoso, que você não concorda, pesquise na Bíblia, que ela vai te mostrar se isso é certo ou se isso é errado. Então essa é a primeira dica: cultive sua espiritualidade. A segunda dica eu coloquei aqui: ore sem cessar, né? Nós temos que estar constantemente em oração. Nossa vida tem que ser de oração. Às vezes é difícil estarmos orando todos os dias, é difícil. Às vezes quando tem campanha na igreja, cenáculo, para mim é muito difícil estar todo dia orando, né? Mas o importante é que nós temos que estar orando todos os dias. Às vezes acontece um imprevisto com alguém na tua casa, você tem que fazer um trabalho para apresentar no outro dia e fica difícil você vir orar, mas a palavra do Senhor fala que nós devemos estar orando sem cessar. Na palavra de Deus que foi lida aqui no começo, falou sobre o jovem Daniel. Daniel, ele soube conciliar o tempo dele. Ele era o quê? Governante, ele ajudava a governar em a Babilônia, mas ele orava ao Senhor quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia.
O rei Salomão também, ele soube conciliar o tempo dele. Ele construiu o templo de Deus e também conciliava com a sua vida secular. Ele tinha a vida dele, tinha a sua casa, tinha a sua esposa e seus filhos. Mas ele também se dedicava à obra do Senhor, não é verdade? E quantas vezes, irmãos, nós temos ganhado do Senhor alguma bênção material, alguma proposta de emprego, e nós não sabemos conciliar isso e deixamos as coisas de Deus de lado, né? A palavra do Senhor fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não é um funcionário público e não tem um bom emprego, não fique triste não, você tem a sua salvação garantida, mas você não pode estagnar e parar num lugar só. Você tem que estudar, buscar o seu futuro, garantir o futuro da sua família e também garantir o futuro da sua salvação, porque que adianta você ganhar o mundo todo e perder a salvação, não é verdade? Então, irmãos, vamos cultivar a nossa espiritualidade e vamos orar sem cessar. Outra dica também que faz nos conciliar o nosso tempo ministerial com a nossa vida secular é o nosso testemunho. Eu coloquei aqui que um bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Todos precisam saber que você é crente? Às vezes sim, precisa, às vezes não, mas ele tem que ver em você o Filho de Deus, não é verdade? Eles têm que ver em você a presença do Espírito Santo de Deus. Antigamente, quando eu estudava, eu tinha vergonha de falar que eu era crente, e eu ia para a igreja, ou eu ia para a escola. Eu nunca gostei de usar, quando eu estudava assim, quando eu tinha uns 12 anos, aquela fase que os irmãos sabem como é difícil, né? Eu ia para a escola de calça social, camisa do colégio e um blazinho assim por cima, né? Aí, pessoal, ó, o pastor Douglas, pastorzinho, pastor, vem cá. Aí eu ficava, não vou mais para a escola, senão vão ficar amanhã de mim me chamando de pastor. Porque ainda não tinha a mente formada, a gente não estava com a mente meio madura. Mas aí, irmãos, eu coloquei aqui que Deus deve estar em nós, nos nossos atos, nas nossas vestimentas. Deus deve estar em nós em todos os momentos da nossa vida. Deus deve estar no nosso andar, Deus deve estar no nosso falar, Deus deve estar no nosso agir. Como é vergonhoso você aqui na igreja adorando ao Senhor, chega em casa, na sua rua, você faz um negócio errado, o vizinho te vê fazendo aquele negócio errado, aí ele vem para a igreja e vê você louvando, cultuando ao Senhor. O que ele vai falar? Ixi, olha lá quem está ali, ó, o vizinho doidão. É desse jeito. Então, irmão, nós temos que estar vigiando, porque para falar mal da gente, tem muita gente aí, né? Tem muita gente para falar mal da gente. Eles buscam em nós a perfeição. Para eles, evangélico é aquele que não peca, é aquele que não faz nada errado, é o 100%. Nós somos carne, né? Nós temos carne e espírito, mas o que for mais forte prevalece. Eu coloquei aqui também, não existe separação entre vida espiritual e vida secular. Foi a minha opinião. Somos diferentes, estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não devemos nos corromper com as coisas do mundo. E eu quero deixar aqui, irmãos, a 4ª dica, que nós devemos que andar em santidade. Vou tomar água aqui rapidinho. O negócio aqui travou, viu? Quarta dica, andando em santidade. A santidade, irmãos, ela começa com o coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Ser santo é você se separar para Deus. Tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que está na tua vida, você deixar de lado, você colocar no seu coração que não vai mais fazer isso, você está separando para Deus. Você está tirando aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Na Bíblia temos muitos exemplos de pessoas que andaram em santidade com Deus. Daniel, vamos tomar o exemplo do nosso profeta Daniel. Ele foi levado cativo para a Babilônia, e lá, irmãos, ele não se contaminou com as coisas de lá. É a mesma coisa nos dias de hoje. Nós estamos aqui no mundo como os estrangeiros, nós não somos daqui. Nosso país é outro, nossa morada é outra. Assim como a gente deu uma aula um dia para os nossos alunos da nossa classe, nós não somos daqui, nós somos tipo um extraterrestre. Nós moramos aqui, mas não somos daqui. Nós temos um país, nós temos uma nação, que é o reino dos céus, onde vamos habitar. Quem crê que nós vamos habitar numa terra celestial, dê glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Amém.
A quinta dica, irmãos: leia e medite nas Sagradas Escrituras. Eu coloquei aqui: quando oramos, falamos com Deus. E quando lemos a Bíblia, é Deus quem fala conosco. Essa Bíblia aqui, irmãos, ela fechada, ela é apenas um livro. Quando você abre ela é Deus falando com você, né? Eu tenho muito respeito pela Bíblia. Antigamente eu ficava riscando a Bíblia todinha, desenhava na contracapa da Bíblia, anotava o número de telefone. E se isso aqui é uma Bíblia, não é uma agenda, né? Aí você vai anotando o número de telefone, risca. Hoje em dia eu marco, mas é um negocinho com lápis bem pequenininho aqui, né? Então nós temos que ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Quantas vezes nós lemos de Gênesis a Apocalipse, e se alguém perguntar pra gente com quantos anos morreu Noé, não sabemos falar, né? Nós esquecemos. É porque, irmãos, nós só lemos, nós só passamos a olhar, só lemos. Quantos já participaram de Gincana Bíblica e quem lê a Bíblia durante o ano? Estamos participando, né? Eu ganhava, irmão, eu li a Bíblia era em meses. Perguntava para mim se eu sabia alguma coisa. Não sabia não. Eu queria estar lá, meu nome lá, ó. O Douglas terminou a Bíblia mais primeiro que todo mundo. Não é bom? De jeito, ó. Mas primeiro, né? Então, irmãos, nós temos que ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Não basta nos ler a palavra de Deus. Nós temos que meditar, estudar, esmiuçar a palavra do Senhor, entrar no contexto, saber o que aquilo quer falar com a gente, saber o que aquilo quer falar conosco. A sexta dica para conciliarmos a nossa vida espiritual com a nossa vida secular, eu coloquei aqui: cuide com carinho do seu próximo. Entenderam? O que eu falei? Só o pessoal daqui do meu. O que eu falei, sabe? Você ouviu, mas você não prestou atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus em Cristo nos amou. Essa é uma promessa que nós devemos fazer, esse é um mandamento. Amar aos outros como Cristo nos amou a nós mesmos. Não é verdade? Quantas vezes nós vemos um irmão que tem dificuldade em alguma coisa, mesmo na igreja, ou mesmo nos nossos estudos, na nossa casa, na nossa faculdade, e nós sabemos mais que ele um pouquinho, e ele está pelejando para aprender aquilo que nós aprendemos, e nós não temos a humildade de chegar a ensinar, não é verdade? Na palavra do Senhor fala que nós temos que cuidar do nosso próximo com o carinho. Eu coloquei também: a falta de pão na mesa do pobre é uma denúncia de falta de espiritualidade no altar dos cristãos, né? Se tem alguém passando alguma necessidade, isso particularmente a gente tem um pouquinho de culpa nisso. Nós poderíamos ter ajudado essa pessoa, é verdade? Então a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós devemos amar o nosso próximo como Deus nos amou, né? A sétima: viva em comunhão. A palavra do Senhor, irmãos, é bem clara em falar que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Mas aquela união agradável que você viu o irmão aqui, você sorriu, abraçou, cumprimentou. Quando você virar as costas para ele, ou ele virar as costas para você, do mesmo jeito, aquilo que você sente por ele na presença dele, você deve sentir por ele na ausência dele também, né? O irmão, você está ali abraçando, quando o irmão vira, né? Não tem como, não dá, né? Não, deixa quieto, né? Una-se às pessoas de sua classe social. A abundância da vida cristã só pode ser experimentada por meio da mutualidade. Então, irmãos, nós devemos ser unidos. O povo crente tem que ser um povo unido, que é um povo que vai morar no céu. Nós vamos morar no céu junto. Nós vamos morar no céu tudo desunido. Como é que deve ser? Não vamos. Então nós vamos morar no céu unido. Então nós temos que ser um povo unido. A oitava dica: o id do Senhor não é uma opção. Eu vejo que tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou cumprir o id do Senhor porque não tem nada para fazer mesmo, eu não tenho um emprego, eu não tenho um carro na igreja, eu vou evangelizar, vou ver a vida evangelizando. Então, irmãos, o id não é uma opção. Devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Na nossa faculdade, no nosso trabalho, na escola, onde quer que andamos, nós temos que evangelizar. Essa é a promessa do Senhor.
Isso Deus nos mandou fazer na sua palavra. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda. Quem crer será batizado e quem não crer. Isso. Então, levem o evangelho. Tá no Face? Fica postando besteira lá não, foto que não tem nada a ver. Frase que não tem noção nada. Evangelize, coloca lá, Jesus te ama, Jesus voltará, né? Que do outro lado vai ter uma pessoa que está precisando de uma palavra. E nós, irmãos, como os crentes, nós temos que usar essas redes sociais para evangelizar, sim. Quantas vezes uma pessoa ali está pensando em se suicidar, tirar a vida, está querendo só uma palavra de ânimo e a gente não coloca uma palavra de ânimo, né? Então vamos evangelizar o nosso próximo. E outra aqui também, irmãos, para conciliarmos o tempo. Reserve o tempo para Deus. Como nós lemos em Eclesiastes, tem tempo para tudo. Não é verdade? Tem tempo para tudo. E nós temos que reservar o nosso tempo para Deus. Se você reserva 4 horas do seu dia para estudar o seu curso que você faz na sua faculdade, por que você não reserva pelo menos meia hora, que ainda é muito pouco, para você estudar a palavra de Deus, para você ter um devocional com Deus? Não é verdade? Nós, irmãos, os cristãos de hoje em dia estão muito apegados com as coisas terrenas. Está com medo de dar 30 anos, 40 anos, não casou, não tem um emprego fixo, não tem uma vida formada, não é um funcionário público. Mas, irmãos, nós temos que reservar o tempo para o Senhor. Nós temos que buscar as coisas do alto também nas nossas vidas. E eu coloquei aqui: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Se você não tem tempo para Deus, você está perdendo todo o tempo da sua vida, né? O que precisamos é dar tempo e espaços para que o sagrado possa se manifestar em nossa vida. Isso só depende da gente. E para finalizar, irmãos, o item 10, eu coloquei assim, pode ter certeza, Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Não tem outro, não há outro e não terá outro que possa nos ajudar, que possa nos levantar, nos colocar de pé e nos fortalecer nesses dias maus. Só o Senhor pode nos ajudar. Ele é fiel. Algum amigo seu não pode fazer o que você precisa, mas creia, Deus pode. Ele é o único. Ele é o único que pode ajudar. Não existe nada impossível para Deus. Ele sonda os nossos corações. Lugar onde amigo seu, mais íntimo amigo, não vai sondar é o seu coração, né? E para finalizar, irmãos, eu queria que todos nós leiamos em Mateus capítulo 6, versículo de número 23. Para nós finalizarmos com a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo de número 23. Vamos todos procurarmos, vamos todos lermos. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Mateus 6, 23. Leiamos. Porém, eu que vós forem maus, o teu povo será tenebroso. Se, portanto, a luz que ainda tinha, quão grande será o sai trevas. Então, irmãos, nós somos o quê? A luz, né? A luz de Deus brilha em nós. Nós temos que ser a luz para este mundo que está em trevas. Se nós andamos em trevas, nós vamos clarear as trevas? Não vamos, né? Então, irmãos, nesta noite eu agradeço essa rica oportunidade. Eu peço perdão pelos erros de pronúncia, porque a gente fica um pouco nervoso, né? Tantos pregadores aqui nessa noite, presbítero Juvenal, presbítero Cleito, presbítero Evandro, e assim por diante. A gente fica meio balançado. E os missionários, né? As missionárias, não Fátima também. Então, irmãos, vamos fazer a diferença. Dá para você conciliar a sua vida espiritual e a sua vida secular. Basta você querer. Amém? Eu agradeço a oportunidade.